Eu tenho certeza que você jamais ia imaginar que ia encontrar um vídeo desse, sobre um livro desse, neste canal. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E eu estava extremamente ansiosa para gravar esse vídeo e contar para vocês spoiler sobre o meu novo grande amor. Nada menos, nada mais do que Alchemized. Sim, meu grande amor. E aí, eu tenho até que parar para refletir sobre como começar esse vídeo para que ele não seja apenas muitos minutos de gritos e surtos e pedidos em que eu imploro para vocês lerem essa obra de arte, porque esse livro é uma obra de arte. Então, eu vou tentar ir por partes, do jeito que eu elenquei na minha cabeça, respirando fundo, e é isso. O que é Alchemized? Alchemized é um livro que traz como protagonista a Helena e o Kane. E como eu posso explicar isso? Digamos que o livro é dividido em 3 partes. A parte inicial é o presente, a parte 2 é o passado, para a gente entender como eles chegaram até aqui, e a parte 3 é de volta ao presente para ver como que eles vão agir perante ao problema que se formou ali durante toda a narrativa. Então a gente vai acompanhar a história desses 2 personagens que se encontram no fim de uma guerra. Uma guerra acabou e basicamente o grande vilão foi quem venceu essa guerra. Ou seja, o mundo está um completo caos. Só que a gente está falando de um livro de fantasia, então esse mundo não é um mundo qualquer. É um mundo todo construído à base de alquimia. E aqui vai um pequeno, uma pequena puxada assim, sabe, uma pequena puxada de saco pro trabalho incrível que a autora fez na construção desse mundo. Vocês sabem que meu gênero favorito não é fantasia, eu peno muito para ler um livro de fantasia, apesar de estar no momento da minha vida, e vocês vão ver nos próximos vídeos, em que eu tô lendo muita fantasia, o que é estranho se tratando de mim. Então assim, para um mundo de fantasia me surpreender, ele tem que ser no mínimo extraordinário, e eu digo para vocês, a partir dos olhos de uma pessoa que é muito chata com o mundo de fantasia, que qualquer coisinha já se torna mais inverossímil do que o possível ao que o gênero se propõe. Então assim, se eu estou dizendo para vocês que esse mundo é fabuloso, é porque ele é fabuloso. Ele é muito bem escrito, todos os detalhes da alquimia, como se concentra a hierarquia, tudo isso é genialmente construído, e isso se torna ainda mais genial justamente pelo fato de que, pasmem, apesar de que todo mundo já sabe, Alchemized foi baseado em uma fanfic de Harry Potter. O que eu tenho para dizer sobre fanfics que não uma confissão de que eu amo fanfics? Eu acho que eu nunca comentei isso para vocês. Inclusive, eu já escrevi muita fanfic na minha vida. E a Stephanie, de 11, 12 anos, enfim, ficou muito empolgada quando soube que um livro ia ser lançado baseado em uma fanfic de Harry Potter, um mundo que eu lia muito, ainda mais de um casal que eu lia muito, Hermione e Draco Malfoy. E eu sei que não faz sentido, eu sei que é um chip totalmente tipo, girl, are you crazy? Só que, gente, ninguém discute o coração de uma fanfiqueira. E eu amava Draco e Hermione. Então, quando eu fiquei sabendo, eu pensei, bom, eu não tenho mais 12 anos de idade. Talvez eu não goste, principalmente porque eu não gosto de fantasia, mas vou dar uma chance. E aqui, gente, eu mostro pra vocês agora o amor da minha vida. Esse livro é muito bom. E justamente pelo fato de ter sido baseado em uma fanfic, que eu digo pra vocês ainda mais, o mundo é brilhantemente construído. Porque a partir do momento, isso é uma questão editorial, a partir do momento que você pensa em transformar uma fanfic tão fidedigna ao mundo já criado, você tem que partir do pressuposto que não pode ter nenhum tipo de elemento por direitos autorais do mundo ao qual você se baseou para construir essa história. Então, para escrever Alchemized, ela precisou recriar qualquer e todo mínimo detalhe do mundo de Harry Potter, que é um mundo muito presente na nossa vida. Então ela não poderia usar, sei lá, nem a palavra varinha, que já nos remeteria a Harry Potter. Então imagina o quão difícil deve ter sido construir
todo esse mundo do zero e ainda manter a essência da história. E eu digo para vocês que esse trabalho foi muito bem feito. Quando eu pensei em gravar essa resenha para vocês, eu até pensei em comentar que eu leria Manacle, que foi essa fanfic de Harry Potter a qual ela se baseou, para comparar os dois, mas eu já li, inclusive já gravei um vídeo, eu só não sei quando vai pro canal, comparando. Então, digamos que eu conheço os dois mundos, Alchemized e Manacle, e sou muito fã de Harry Potter, vocês sabem. Então, eu comparei. E vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar, que eu vou postar logo em seguida. Já se inscreve no canal e deixa like nesse, por favor. Agora, voltando, por esse motivo eu digo, gente, esse mundo foi muito bem construído. E é impossível não se envolver com a Helena Marino e o Kane Farron. É totalmente impossível, porque eles são personagens totalmente cativantes. E no início dessa história a gente vai encontrar esses dois personagens. Primeiro a gente se depara com a Helena, que é a grande protagonista, né? Acordando de um sono, digamos que quase que um coma, digamos assim, quase que um coma. Só que ela acorda completamente sem memória. Ela só se lembra que o grupo dela perdeu a guerra. Mas ela não lembra aos certos detalhes ou algo que ela sente dentro dela que precisa ser lembrado, mas ela não consegue trazer aquilo do subconsciente. E aí a gente segue nessa narrativa. E para mergulhar ainda mais nessa narrativa de guerra, eu preciso te dizer sobre algo que inspirou tanto o Manacle quanto o Alchemized, que são livros como, nada menos, nada mais que A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, opa, tá dando reflexo, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que já tem resenha aqui no canal, da Svetlana Alexievich, que é uma jornalista russa que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, inclusive, que entrevistou mulheres que participaram da guerra e recolheu depoimentos de como foi essa vivência. Outro livro que também inspirou muito a escrever essa história, é um livro que eu esqueci de pegar na minha estante, mas ele tá aqui, ó, eu acho que esse rosa aqui, né? É, ó, 1984, do George Orwell, que é um livro que vai falar sobre um mundo distópico que vive sob uma ditadura em que todas as pessoas são observadas o tempo todo, e isso nos remete a esse teor de Alchemized, em que eles perderam a guerra e pessoas que sobreviveram estão sendo vigiadas o tempo todo e precisam tomar cuidado caso queiram continuar vivas. E nada menos, nada mais, todos esses livros têm análise e resenha aqui no canal, tá, gente? Que o Conto da Aia, da Margaret Atwood, que fala também de um futuro distópico em que as mulheres servem como meras incubadoras. Então, elas são escolhidas a dedo a partir de sua fertilidade para serem levadas para casas de pessoas de castas mais altas e são usadas para reprodução desenfreada, porque o mundo está tendo problemas com fertilização. Enfim, um apanhado geral, tem análise aqui no canal. Então pensa, e eu diria também que depois que eu li Alchemized, eu pensei que outro livro que inspiraria muito essa história, esse também tem resenha do canal, seria As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Esse livro é sensacional e fala bastante sobre a opressão ainda maior feita com mulheres a partir de uma sociedade que vive sob uma ditadura. Então, você pensa sobre o que esse livro se trata. Ele vai tocar principalmente no papel da mulher em um cenário tanto durante quanto pós-guerra. Claro que aqui nós vamos ter personagens extremamente fortes, em que inclusive furam essa bolha, mas a gente também vai trazer muito essa discussão, esse pensamento sobre qual é o papel da mulher e o que os homens tentam fazer com essas mulheres, como se elas fossem simplesmente objetos de seus objetivos. Só que pra mim, e aí eu vou puxar uma questão que eu percebi agora que eu estou lendo a série de Quarta Asa. Sim, eu estou lendo Quarta Asa. Logo mais eu trago resenha para vocês a respeito. Eu percebi que eu sou muito sensível a questões de sobreviventes de guerra, que é uma temática que mexe muito comigo. Então eu digo para vocês, assim, de todo o meu coração, que o que mais fez eu me apaixonar e me envolver por essa leitura é o quanto é tocável, físico mesmo, sabe?
a representação de sobreviventes de guerra, a dor que eles sentem, como se eles tivessem cicatrizes visíveis e invisíveis que nunca fossem desaparecer e sequer pudessem ser remediadas ou diminuídas de alguma maneira. E para mim, o modo com que esse livro aborda as dores trazidas de uma guerra, no sentido de o quanto ela é capaz de dilacerar a vida, até mesmo dos sobreviventes, é muito incrível, é muito bem escrito. Para mim, esse livro é cheio de uma sensibilidade tão imensa, tão real, tão humana, que eu não consigo não favoritar essa história e pensar que ele é um dos livros mais tocantes e incríveis que eu já li na minha vida, porque o grau de humanidade que a gente percebe aqui, mesmo se tratando de uma fantasia, é imenso, e eu me vejo totalmente encantada por essa história. Acho que não tem outra palavra. Por mais que a gente esteja falando de dores e traumas e violências diversas e múltiplas, não tem como eu não comentar o quanto esse livro é sensível, o quanto ele é tocável, o quanto ele é atual. E o quanto ele me trouxe até um questionamento, talvez um conhecimento que eu já tinha, mas de certa maneira estava adormecido. E ele se tornou tocável no momento em que eu li essa história, é o quanto os livros de história mentem para nós mais do que nós imaginamos. O quanto os livros de história muitas vezes apagam as pessoas que efetivamente fizeram diferença em uma guerra, que tentaram fazer a coisa certa, o quanto eles realmente foram protagonistas daquele momento e eles são completamente apagados. Porque é isso que acontece aqui, tanto com a Helena quanto com o Kane, de um jeito doloroso. Eu, inclusive, não quero entregar spoiler, mas quem já leu o livro com certeza vai entender o que eu falo sobre a última frase. Aquela frase embaixo da foto, para mim, é a frase, honestamente, uma das frases mais dolorosas que eu já li na minha vida. E eu não chorei o livro inteiro, mas naquela última frase, quando eu percebi, as lágrimas estavam simplesmente escorrendo, porque eu me vi totalmente incapaz de ler aquilo e não absorver toda a dor daquela frase, a dor do silenciamento, de uma falta de reconhecimento e até mesmo de um apagamento da história que destruiu a vida de tantas pessoas e dessa mesma pessoa que está sendo apagada. Então, assim, o livro tem um final triste, é importante dizer porque isso é relevante para eu começar ou não iniciar uma leitura, né? Começar uma leitura. Então, assim, o livro sim tem um final feliz, mas ele tem um final feliz dentro das possibilidades de uma guerra. E aí que a gente toca nesse ponto do que é verdadeiro na história e das cicatrizes que são incapazes até de serem remediadas. Então, assim, é um final feliz, me agradou, é um final muito possível, eu diria que até otimista, mas ainda assim é um final muito humano, real, doloroso. E aquela última frase, gente, eu não me vejo lendo outra frase que mexa tanto comigo quanto essa. Que dor, gente, que dor. Agora, eu também preciso comentar do trabalho de edição. Eu comento mais isso quando eu faço a comparação de Manacle com Alchemized, mas eu não posso deixar de mencionar o trabalho incrível da equipe em volta da autora ao escrever Alchemized, porque esse livro é muito bem escrito, as narrativas são muito bem construídas, o mundo, então, já rasguei elogios, é tudo muito bem linear. Linear é aquilo que eu falo, né? Porque vai passado, volta pro futuro, pro presente e tal. Mas você tem uma fluidez na narrativa tão gostosa de acompanhar. E eu engoli esse livro. Ele tem quase 1000 páginas no e-book. Eu li primeiro no e-book.
Tinha um pouco mais de 1.200 páginas e mesmo assim eu li muito rápido. Eu não conseguia soltar. O que mais se tornou o meu mundo. Ainda está de certa maneira, porque eu já li muitos outros livros depois dele. E eu ainda estou obcecada pela Helena e pelo Kane. O Kane, então, eu lembro dele me dar dor física. Dor física. Ai, gente, que dor. Que sofrimento. Mas é, assim, indescritível. Tanto é que quando eu li o e-book, eu falei, vou comprar o e-book, porque eu não sei se eu vou gostar. E aí, se eu gostar, porque vocês sabem que eu só compro, só coloco livros na minha estante, livros que eu efetivamente amo. E aí eu falei assim, no máximo eu vou comprar a capa normal. Não comprei. Eu até gravei um unboxing pra vocês, porque eu viciei tanto, esse livro é minha paixão, que eu acabei comprando a versão capa dura, que aliás está lindíssima, gente. Olha essa folha de corte. Pelo amor... Não, olha isso aqui. Vocês não estão preparados. Olha que coisa linda, parece ouro. Inxalá. Coisa mais linda. E ele tem figuras, ó. As mesmas do e-book, mas ele é lindo, 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 tá vendo? Eu só não vou mostrar a imagem do final, porque seria um spoiler, mas eu não posso ler essa frase de novo, senão eu choro. Mas eu queria, assim, de novo, rasgar elogios para essa construção de mundo, rasgar elogios para a personificação dessas emoções e sentimentos humanos pós-guerra e algo tão real e tocável, porque não tem como você passar por tudo que a Helena passou aqui, o Kane passou aqui e sair ileso. E tudo isso é muito personificado, é muito tocável e eu só posso bater palmas e palmas e palmas, milhares de palmas para esse livro indescritivelmente bom. E eu sou muito grata por ter lido. A Stephanie, adolescente que lia e escrevia fanfics, também tá muito feliz com isso. E eu espero muito que tenhamos mais livros como esse. Eu queria, inclusive, muito... outras versões desse livro, principalmente da versão do Kane. Eu queria muito o olhar do Kane nessa história, como que foi pra ele a criação dessa guerra, a duração dela, o desfecho dela. Eu queria muito ter os olhos dele, porque aqui a gente acompanha muito a Helena. Ela é uma personagem indescritivelmente incrível. Eu absolutamente amo, mas eu queria muito o olhar do Kane também, sabe? E eu acho que é isso, gente. Acho que eu consegui falar sem surtar, sem enlouquecer vocês que me assistem sobre essa obra de arte. Inclusive, eu acho que eu vou passar a publicação desse vídeo na frente de todos os outros que eu já gravei, porque eu preciso muito panfletar essa obra de arte. E, por favor, vão ler Alchemized, porque esse livro é muito bom, muito bom, muito bom. E eu acho que é isso, gente. Vocês já leram? Por favor, vão ler. E... vou pedir para vocês deixarem um like, por favor, se inscreverem no canal, até para assistir o próximo vídeo, que é a comparação de Manacles com Alchemized. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!